E para eu explicar para vocês, eu quero mostrar como que eu vejo, como que eu sinto o mapa astral. E para eu poder explicar isso, eu preciso contextualizar um pouco da minha história. Porque foi um encontro muito profundo com o mapa astral e com a astrologia. Para quem não me conhece, eu até os meus 22 anos, eu era engenheiro de suporte da Microsoft Internacional. Tinha um projeto da Microsoft no Brasil, trabalhava com tecnologia. Estava cursando o 4º ano de uma faculdade da PUC, do Paraná, de Sistemas de Informação. Faltava um ano para poder concluir. E era uma pessoa que era remuneradamente, pagava bem, me sentia bem. Tinha tudo para ter uma ascensão, crescimento. Só para quem está assistindo, fala aí o que é a Microsoft. Bem, a Microsoft, um minutinho só. Exatamente por onde você está me assistindo agora. Se você está por um computador, né, tem muita influência da Microsoft. Se você também está por um celular, tem muita influência da Microsoft. A Microsoft é a maior empresa de software, de produto que tem do nicho de informática, de tecnologia mesmo. Então, eu era engenheiro de suporte de um produto naquela época que vocês muito podem conhecer, chamado pacote Office. Então eu trabalhava, dava bug, dava problema no pacote Office. Aí o pacote Office. Vinha para eu poder resolver naquela época, era com que eu trabalhava. Então a Microsoft ainda hoje existe, né? Existe, continua existindo. E naquela época eu já trabalhava com isso naquele momento, né? E tinha tudo assim para o que... É uma das maiores empresas do planeta, do planeta. Podemos falar assim, né? Quem puder, assim, quiser entender melhor, tem um documentário chamado O Código do Bill Gates, na Netflix, que é o criador da Microsoft. Então vocês vão entender exatamente. É a internet das coisas, praticamente. Exatamente. Tudo isso. Tudo gira em torno dessa empresa. É uma das maiores empresas mesmo do planeta. Você trabalhar nessa empresa e abriu mão para seguir os astros. Então explica aí, continue. Pois é. Então, assim... Aos 20 anos lá aconteceu isso aí, né? Aparentemente, assim, o sonho de muita mãe, né? De muito pai, assim, o filho encaminhado na vida. Faltava um ano para concluir uma faculdade, um emprego muito bom, ele está garantido, está colocado. Está colocado, com uma capacidade de ascensão, de crescimento, de desenvolvimento. E pro exterior, viver muito bem, obrigado lá. Tudo, porque eu morei 2 anos fora do país, então eu tenho inglês ganhando também. Ganhando em dólar. Tudo assim, aparentemente perfeito, né? Para pessoas que pensam a respeito disso, mas para mim não era, naquele momento. Por quê? Porque eu vejo que toda pessoa tem um lugar, como eu estava falando, que ocupa. Quando eu trabalhava na Microsoft, eu via, quando eu estudava tecnologia de informação, que eu tinha muito mais dificuldade para aprender do que um colega meu. Então, o que o colega meu aprendia num determinado momento, eu levava o dobro de tempo, mas conseguia fazer com muito esforço, com muita dedicação. Porque eu tinha uma crença limitante ainda na época que trabalho é realmente sacrifício. É realmente você ter que se dedicar, sofrer. Não é só pegar assim do nada e aprender já, não. Não, era uma coisa torturante. Eu perseverava naquilo. E com esse movimento eu falei, peraí. Parece que eu estou sendo um peixe tentando subir uma árvore. Tem algo de errado nisso aí. Você coloca um peixe para nadar, vai nadar muito bem. Agora coloca para subir uma árvore, vai dar conflito, né? E eu comecei a engordar muito na época. Comecei a engordar muito, bati perto dos 100 quilos, por um vazio existencial. Tinha tudo aparentemente, mas dentro da minha existência estava um vazio muito grande. E aí nesse momento, pelos mistérios do tempo, pelo meu coração, eu sabia que eu tinha que encontrar alguma coisa, mas não sabia o quê. Aí tem uma frase de um poeta, outro poeta místico chamado Rumi, que eu gosto muito, que ele diz assim: aquilo que você está procurando, também está procurando você. Então eu sabia que eu estava procurando algo, mas não sabia exatamente o quê. E aí apareceu, numa deusincidência, naquele momento, uma oportunidade de fazer um curso na Faculdade Espírita de Curitiba, curso básico de astrologia. Agora, Thiago, você pergunta para mim, você foi fazer o curso já pensando em ser astrólogo? Nem um pouco. Nem imaginava a possibilidade disso. Só que surgiu a oportunidade bem no meio. E como foi que você foi fazer esse momento aí, esse curso? Alguém surgiu. Levou? Surgiu, eu mesmo fui, porque foi algo interessante que aconteceu. Quando eu me matriculei, eu matriculei o curso, na data que ia ter o curso eu não podia. Porque ia ter uma prova, uma aplicação lá e não podia fazer. E aí foi reagendado o curso para uma data que eu podia. Então eu digo assim, quando é para acontecer, é para acontecer mesmo. E aí ao longo desse movimento eu fui. E a primeira aula que eu tive, eu me vi dentro da astrologia. Eu vi a astrologia dentro de mim, vi com muita facilidade, tanto que o professor na época achou que eu já estudava isso. E daquele momento, eu comecei a estudar para poder chegar nessa pergunta do mapa astral. Comecei a conhecer o que é um mapa astral, entender o que é isso. Comecei a estudar o meu mapa astral e ver que tinha tudo a ver com a questão de espiritualidade, astrologia, coisas ocultas, esoterismo, tudo isso tinha muita conexão comigo, e aí que eu comecei a florescer e desenvolver.
Mas teve um ponto importante aí que aconteceu, que eu quero contar para você, para quem está me ouvindo, que quando eu me lancei, eu estava trabalhando na Microsoft ainda, quando eu me lancei como astrólogo, uma professora minha da faculdade quis se atender comigo e fazer um mapa astral. Uma professora que tinha dado aula de 2 cadeiras para mim, de 2 matérias, falou que quero me atender com você. Professora com mestrado, doutorado, com a vida dos seus quase 50 anos, bem resolvida, entender. E eu fui. Eu atendi ela, 1h30 de consulta, realizando a leitura do mapa astral dela, que é quem ela é, por que ela nasceu, para onde que ela vai, revelando todas as potencialidades, talentos, as dificuldades e tensões. E chegou no final da consulta, ela falou assim, Thiago, preste bem atenção, ela falou, Gui, eu tenho uma coisa para te falar. Eu falei, pode falar, professora. Ela falou, eu te acompanho nas aulas, já te dei aula de 2 matérias, de 2 cadeiras. E eu vejo que você, assim, se esforça, tem potencial. Mas você veio aqui, me deu conselhos de coisas que só eu sei da minha vida, me direcionou, me orientou. Eu já tenho mestrado, já tenho doutorado, já tenho minha vida feita, já tenho minha família, e você me disse coisas que só eu sei para poder ser um ser humano melhor. É isso que você tem que fazer. Esse é o teu dom. E aí, Thiago, como é que você dormiria com uma bomba dessa? Uma professora que te conhece, que te viu dentro de uma faculdade, você vai com uma outra ferramenta, outro conhecimento, faz atendimento e ela diz isso para você. O que você faria? Difícil. Ela foi isso, nem dormir direito. Então aí eu fiquei com aquela bomba no meu colo naquele momento. E chegou um momento que eu tive que optar. Ou eu seguia o meu caminho na Microsoft, com ascensão, carreira, tudo isso, mas infeliz. Ou eu dava um reset total e começava junto da astrologia, seguindo o mapa astral. Às vezes você chega assim num certo nível que está no topo do mundo praticamente, numa empresa que vai te lançar lá para o espaço mesmo praticamente, e conhecer a lua e etc. Mas enfim, você não está feliz, não está realizado, né? Não. E era o que estava realmente pegando. acontecendo com você, né? Estava acontecendo comigo a ponto que eu tinha, Thiago, algo chamado amidalite, conhece? É uma inflamação da amígdala que trancava minha garganta. Eu tinha isso 2 vezes por mês para não ir trabalhar. Então era o meu corpo também reagindo, dizendo assim, não é o teu lugar, não é o teu lugar, dá um jeito na tua vida. E foi o que eu comecei a desenvolver e crescer cada vez mais para poder trazer esse conhecimento para mim. E aí, quando a gente escuta, uma mensagem que eu quero deixar para vocês, para os seguidores, assim, dentro desse sentido do mapa astral, a importância de a gente utilizar esse conhecimento do mapa astral que reflete quem a gente é a gente estar sintonizado com o nosso coração. Então, quando a gente conhece nosso coração e começa a seguir ele, começa a se iluminar todo ao nosso redor. Todas as coisas começam a prosperar, a crescer. Só que a pessoa pensa que é um caminho muito fácil. Ah, não, eu vou encontrar o que eu nasci para ser, fazer, vai ser tudo lindo. A primeira coisa que acontece, você deve ter sentido isso também com a construção do podcast, é o quê? Desafio. Teste. Desafio, é a primeira coisa, não é? Quando você vai realizar algo para o teu crescimento, para o teu engrandecimento, vem o quê? Resistência. Vem teste, desafio. Eu enfrentei teste dentro de casa na época, com meu pai e com minha mãe. Porque pensa, Thiago, eu com 22 anos, chego assim, pai e mãe, você é astrólogo. Meu pai, você tá doido. O que você vai fazer? Vai trocar uma carreira que está garantida por algo que você nem sabe o que você vai fazer, se vai dar certo, não vai dar certo. Só que eu tive que o quê? Vencer, assim como você também teve que vencer muitos obstáculos, né? Muitos, ainda estou enfrentando ainda. Está enfrentando ainda, né? Faz parte. Ainda. Só que quando a gente faz o que ama, a gente enfrenta com mais alegria, com mais esperança e com mais força, né? É verdade. E aí eu venci. E hoje, graças a Deus, assim, já atendi mais de 1.300 pessoas, tanto do Brasil, fora do Brasil. Tenho alunos aqui no Brasil, tenho alunos na Europa, em Portugal, na Suíça. Então eu venho me realizando enésimas vezes mais do que quando eu estava na Microsoft. E sabe por quê, Thiago? Porque eu conheci o meu mapa astral. Então eu soube o porquê eu estou existindo nesse planeta. Conheci meus talentos, potencialidades, o que eu sou bom, o que eu não sou bom, e foquei naquilo que eu nasci para ser. Então, a pessoa conhecer o mapa astral é conhecer a si profundamente para saber o que nasceu para ser.